Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um videocast aqui do meu canal. E há algum tempo atrás eu fiz um vídeo com dois amigos meus para falar da carreira do grande Jean-Claude Van Damme, um dos grandes nomes da ação da década de 90. E uma das pessoas que participa desse vídeo, que é o meu amigo Edu, saca bastante de Van Damme e trouxe várias curiosidades. É um vídeo bem interessante, bem descontraído, que traz muitas informações e até curiosidades sobre o ator, que se você gosta dele, vale a pena você dar uma conferida. E foi em cima desse vídeo, do sucesso desse vídeo, né, que eu resolvi fazer um outro vídeo de um grande nome da ação também, ali dos anos 80 e 90, Arnold Schwarzenegger. Um ator que fez o seu nome dentro do gênero da ação, mas que devido à sua carisma acabou expandindo para outros gêneros. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer um top 11 dos seus melhores filmes e também contar um pouco da sua trajetória como ator e até político americano. E antes de começarmos a falar desse grande ator, aquele velho jabazinho. Se você tiver Instagram, venha me seguir por lá, o link está aqui embaixo na descrição, que eu falo de outras artes por lá que não vem aqui para o YouTube. Aproveite e já compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo que é fã do Schwarzenegger, que admira muito ele como ator ou como pessoa em si. E não esqueça de se inscrever no canal, que você ajuda muito na movimentação desse vídeo, beleza? Sem mais delongas, vamos falar agora do grande Arnold Schwarzenegger, no qual o nome eu não consigo digitar assim a pesquisa no Google, né? Mas faz parte. Vamos lá. Bem, antes de começar a minha lista, eu vou falar um pouco sobre o Schwarzenegger em si antes do cinema, porque como muita gente sabe, ele pertenceu ao mundo do fisiculturismo. Inclusive ele começou os seus treinamentos aos 15 anos para se tornar um fisiculturista. Ele tinha essa ideia desde o começo. Tanto que aos 20 anos ele ganhou o título de Mr. Universe. E ao longo da sua carreira venceu vários concursos. Um deles foi o Mr. Olympia, um dos maiores prêmios talvez do fisiculturismo na época. Inclusive eu vou trazer até uma dica extra aqui para esse conteúdo. Se você quiser ver um pouco desse lado do Schwarzenegger, de como ele era dedicado a esse esporte, procure esse documentário chamado Pulp Iron, de 1977, que mostra toda a preparação do Arnold para ele se tornar esse grande campeão que nós conhecemos. Porém, como todo mundo sabe, foi no cinema que ele ganhou sua notoriedade, atuando em grandes papéis, filmes que se tornaram até clássicos para o próprio cinema. E nos anos 2000 ele resolveu assumir a política, onde se tornou governador da Califórnia de 2003 a 2011. E agora que eu já dei uma breve introdução, né, à carreira do Schwarzenegger, está na hora de começar a minha lista dos meus 11 filmes que eu mais gosto do ator. Eu confesso que eu gostaria de botar mais, né? Mas como eu quis selecionar somente os melhores e mais importantes para mim, eu fiquei apenas com 11. Então vamos lá. O primeiro filme dessa lista que eu não posso deixar de citar é Conan o Bárbaro, que foi o primeiro filme a dar visibilidade ao Schwarzenegger como ator. Ele já tinha feito alguns papéis menores, mas com não tanta importância, mas foi em Conan o Bárbaro, uma grande adaptação desse personagem que já passou até pela Marvel, foi que ele se destacou. E é legal ver como o seu jeito meio rústico, meio brabo, devido à sua própria postura monstruosa, fisicamente dizendo, fez com que ele deixasse sua marca no personagem. Tanto que teve outras adaptações do Conan no cinema que não fizeram muito sucesso porque não tinha aquela carisma bem particular do próprio ator. E a direção do John Milius, que é muito boa, faz com que você sinta-se dentro daquele mundo repleto de magia e fantasia, com seres bastante mitológicos. É um filme muito bom, que eu não acho que sua continuação seja tão boa assim, eu acho que tem alguns problemas, mas esse primeiro de 82 é muito bom. Se você não assistiu, vale a pena você dar uma conferida. Outro filme que entrou na minha lista e agora já entra para o gênero da ação, principalmente aquela ação brucutu como nós conhecemos aqui, foi Comando para Matar, um grande filme de ação dos anos 80, que é quase uma ação B ali, né? Mas que surfa bastante naquela ideia presente em outros filmes como Rambo, Stallone Cobra, Braddock. É um filme que tem bastante dessa pegada. Tanto que eu e meus amigos costumam dizer que essa é a melhor representação do Schwarzenegger quando se trata de um filme que é tiro, porrada e bomba. Porque a história aqui ela é bem simples, é uma história até bem clichê, que bebe um pouco ali até dos efeitos da guerra do Vietnã. Só que a forma de como a ação é trazida para cá é muito legal, é bem exagerada, eu falo isso no ponto positivo da coisa, e que não se levava muito a sério. Eram filmes que na verdade não tinham compromisso com algo mais, como é que eu posso dizer,
crível, real. Eram filmes que abusavam do exagero e era por isso que era tão divertido. Inclusive eu sinto falta de filme assim. Se você gosta desses filmes de ação, brucutu, né, como eu costumo chamar, e não assistiu Comando para Matar, salvo engano tem ele no YouTube, tá? Se você não encontrar ele, tem cenas bem legais lá que você vai ter uma noção de como é que esse filme funciona. E a carisma do Schwarzenegger faz toda a diferença aqui. Agora eu vou fazer uma casadinha aqui de dois filmes que eu também acho bem legal. Um não é tão comentado por aqui, que se trata de uma adaptação do Grande King, e o outro é um filme que fez bastante sucesso. Estou falando de O Sobrevivente e o grande clássico Predador, um dos grandes filmes de ação sci-fi que o cinema já teve. Começando a falar primeiro de O Sobrevivente, eu acho que é um filme bem subestimado, mas se tratando de uma adaptação de King, você consegue perceber bastante o texto do ator ali, principalmente pelo fato de se tratar de uma história distópica, onde ele usa esse contexto para criticar e mostrar o prazer de certas castas sociais em ver pessoas se matando em um game de sobrevivência. E apesar de ser uma adaptação que claramente é uma ficção científica, o tom da ação quem traz justamente Schwarzenegger, principalmente naquelas cenas que exigem muito do seu vigor. É uma adaptação que eu gosto bastante do King, só que eu não vejo muitas pessoas comentar. E o outro, como eu citei, é o Predador, de 1987 também, que para muita gente é um dos melhores filmes sci-fi de ação já feitos para o cinema. Eu até concordo com isso. É uma produção que claramente bebe daquela ideia do embate do homem versus monstro. Só que a ação que entrega aqui é divertidíssima, apesar de ter momentos bem tensos que transita levemente até para o terror. Só que o que é mais legal mesmo é você ver a forma que a testosterona masculina é explorada aqui. Isso faz com que em vários momentos o filme seja bem divertido, apesar do medo trazido pelo Predador estar sempre ali. Fora que a figura do Predador ela se tornou icônica para a própria cultura pop, né? Tanto que derivou vários filmes, derivou até quadrinhos. Alguns filmes são bons, inclusive Predador 2 é bem interessante, só não é melhor que o primeiro. E teve até aquelas continuações, aqueles crossovers de Alien vs Predador, teve quadrinhos, enfim. Mas para mim o primeiro ainda é o melhor. E ainda nos anos 80, botando o pezinho ali nos anos 90, eu não poderia deixar de fora nunca, jamais, dois grandes filmes de ação e ficção científica já feitos na história do cinema. O Exterminador do Futuro e o Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Ambos dirigidos pelo grande James Cameron. O primeiro Exterminador é um clássico absoluto do cinema que mescla ação, terror e ficção científica e que foi produzido com baixíssimo orçamento, só que devido à visão do grande James Cameron, ele tirou aquele chamado leite de pedra e entregou um baita filme de ficção científica. E aquela postura mais séria, forte do próprio Schwarzenegger faz com que você sinta medo dele o tempo todo e você não sabe o que vai acontecer quando ele encontrar realmente a Sarah Connor, que viria a tomar uma postura bem diferente no filme posterior, como vocês sabem, né? E em 1991 nós tivemos talvez uma das melhores continuações da história do cinema e para mim é o melhor filme de ação e ficção científica já feitos, O Exterminador do Futuro 2. E o legal aqui é que o James Cameron, ele subverte a ideia do personagem do Schwarzenegger, entregue no primeiro filme que era um antagonista, e aqui ele é o protetor do John Connor. Isso por si só já traz um aspecto diferente de uma continuação comum. Eu costumo dizer que a narrativa desse filme é impecável, a ação é perfeita, os efeitos especiais sobre o T-1000 e até sobre as próprias cenas de ação em si são impecáveis. A relação de amizade entre o personagem do Schwarzenegger, ou seja, do Homem da Máquina, com o John Connor é emocionante. E fora que nessa continuação nós conhecemos talvez uma das personagens mais badass da história do cinema, que é a Sarah Connor, que assume uma postura aqui totalmente diferente do primeiro filme, que era mais frágil. Aqui ela se tornou uma mulher super forte, porque ela sabia que em um momento aquele embate, o desafio dela frear o fim dos tempos iria chegar. E ela se preparou para isso muito bem, e toda essa construção em cima dela é perfeita. Em resumo, é um clássico absoluto, indispensável, que qualquer pessoa precisa assistir. É um filme que tem quase 3 horas, mas que parece que ele só tem somente 1 hora, porque a narrativa dele percorre de uma maneira tão fabulosa que você não se cansa em nenhum momento. E fora que a cena final faz muito marmão chorar, principalmente quando você vê aquela mão caindo na larva assim, ó. Filmaço, eu acho que eu vou até reassistir ele quando terminar esse vídeo aqui.
E como eu falei no início do vídeo, o ator Schwarzenegger ficou muito conhecido que dentro do gênero da ação. Mas ele não fez somente ação, ele fez também ficção científica, que é o filme que entrou agora para a minha lista. O Vingador do Futuro, dirigido pelo grande Paul Verhoeven. E esse daqui é um dos grandes representantes daquele subgênero cyberpunk que nós conhecemos principalmente ali com a chegada do Blade Runner para o cinema. E o que me faz gostar desse filme, além de ser um baita filme de ficção científica com pitadas de ação, a gente não pode deixar de citar isso, é a direção cínica e crítica do Paul Verhoeven, que usa diferentes contextos sociais, que vai desde o luxo ao lixo para construir toda a sua história. Você percebe que é um filme que o texto crítico focado nessa separação social é muito presente. Na verdade, isso acaba sendo um reflexo do próprio autor que deu origem a esse filme, né? O Philip K. Dick. Suas escritas trazem muito desse contexto social reflexivo que quando você lê, você sente esse impacto dessa divergência dentro das suas obras. E outra coisa que eu não posso deixar de citar, os efeitos especiais desse filme são muito bons. Eu estou falando de uma obra de 1990. Fora que existe um tom absurdista aqui que faz com que o filme seja divertido de assistir. Você percebe que existem certos apontamentos sociais ali, mas que mesmo assim você consegue se divertir, mesmo sem deixar de refletir sobre os assuntos que estão sendo trazidos ali. Foi um filme que teve um remake, salvo engano, em 2012, que eu não gosto, é bem ruinzinho, é um filme sem alma e nem de longe se compara à qualidade desse filme do Paul Verhoeven. E mais uma vez, saindo do gênero da ação e da ficção científica, vale a pena citar, o Schwarzenegger também já transitou pelo humor, pela comédia e fez filmes bem legais. Alguns são bem bestinhas, mas tem outros que são muito bons. E eu separei dois aqui dele que eu gosto bastante, que é Irmãos Gêmeos e Um Tira no Jardim da Infância. Irmãos Gêmeos é um filme dirigido pelo Ivan Reitman, que poupa comentários aqui, né? Um dos grandes diretores do humor dos anos 90, onde ele conta a história de dois irmãos que fisicamente são bem diferentes, mas que tem certos comportamentos que são parecidos. E apesar desse ser um vídeo sobre Arnold Schwarzenegger, a química que ele tem com Danny DeVito aqui é sensacional. É um filme hilário em vários momentos, com momentos engraçadíssimos, mas que também há espaço para um drama envolvendo o amor entre os dois, como eles são ligados entre si. E o outro filme que eu gostaria de destacar é Um Tira no Jardim da Infância, de 1990, onde Schwarzenegger faz um policial disfarçado de professor em uma escola primária para poder encontrar um criminoso. Inclusive é outro filme dirigido pelo grande Ivan Reitman. E o legal é que apesar da base ser claramente de comédia, há espaço para momentos mais dramáticos e até para um romance. E no terceiro ato o filme transita quase que para um suspense policial feito de uma maneira incrível. Fora que há várias cenas hilárias aqui envolvendo o próprio Schwarzenegger junto às crianças. Quem já assistiu o filme deve ter vindo à mente aí agora vários momentos engraçadíssimos. São dois filmes que eu gosto bastante, me divirto muito assistindo eles. Inclusive é outro filme que eu acho que eu vou colocar na lista quando acabar esse vídeo aqui. Vou assistir Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. Vou rever pela acho que 10ª vez. E depois eu reassisto Um Tira no Jardim da Infância, que é um filme que eu me divirto muito assistindo. E como chegamos já na década de 90, eu vou falar de um filme que, ao meu ver, é bem subestimado do Schwarzenegger e que é dirigido também pelo James Cameron, True Lies. É um filme que a história em si, eu confesso que ela é bem clichê, envolvendo um herói americano que enfrenta um terrorista. Ok, mas eu acho que é um filme que ele passeia bem entre vários gêneros. A ação, a espionagem, o escapismo, a comédia e o romance. Tudo você vai encontrar nesse filme aqui. Eu acho que tudo tem a sua dosagem no momento certo. Inclusive tem cenas de ações aqui muito boas. Eu dou destaque até para uma perseguição de cavalo que acontece, salvo engano, em Nova York. E no quesito de comédia tem uma cena que a Jamie Lee Curtis está dançando para ele no quarto, que é hilário. É um baita filme legal, mas que muita gente não comenta. Ele foi meio que esquecido pelo tempo. Talvez o problema nele, a opinião minha, né, que as pessoas não tenham tanto apego por ele pelo fato dele ser longo demais. Eu enxergo que tem certas barrigas nele. Mas toda vez que eu assisto True Lies eu me divirto muito. Eu preparo um baldão de pipoca e me acabo. Eu acho que eu vou colocar aí na lista também True Lies para assistir depois de o quê? Exterminador do Futuro, Um Tira no Jardim da Infância e ele entra em terceiro lugar. Eu acho que eu vou assistir tudo que tá nessa lista de novo aqui, né? Porque tá me dando uma saudade que só desses filmes aqui.
E para encerrar minha lista, eu vou falar de um filme que ninguém comenta do Schwarzenegger, não sei porquê. E foi um dos últimos filmes dele, se não o último filme que eu mais gostei, chamado de Meg. Para mim, é um dos melhores filmes do Schwarzenegger quando ele transita para o drama e para o terror. Como assim, Wilton? Schwarzenegger já fez filme de terror? Sim, já fez. É um filme que a sua base em si ela é bem clichê, mas a forma com que ele é entregue a história é de uma maneira mais intimista, pois foca basicamente no sofrimento do pai com uma filha, onde vê ela se transformando em uma zumbi e não pode fazer nada para conter aquilo, apenas tentar apaziguar a sua dor. Eu admito que tem uma subtrama que eu acho que não é tão legal envolvendo a personagem da Abigail Breslin, que envolve uma paixão que ela tem com o garoto, enfim, eu acho que não condiz muito com a proposta central do filme. Mas a forma sofrida que o Schwarzenegger consegue passar aquela dor em não querer que sua filha vá embora é incrível. Inclusive, para quem acha que o Schwarzenegger não é bom ator com drama, assista esse filme e depois você volta aqui embaixo e expõe sua opinião do que é que você achou nos comentários. Se você tinha essa ideia dele, que ele é muito limitado como ator, depois que você assistir esse filme, você com certeza vai mudar de opinião. Inclusive, esse é o tipo de filme que coloca, digamos, em discussão se o Arnold Schwarzenegger é um ator limitado ou se ele convencia apenas pelo carisma. Nesse filme aqui mostra como o ator se sai muito bem em atuações que precisam de uma dramaticidade maior. Ele se sai muito bem nesse filme. É uma pena que ele não é muito conhecido, não é muito comentado, como eu citei. Mas se você tiver a oportunidade de assistir Meg, assista, que é um baita filme de terror com drama, que com certeza vai ter certos momentos que o seu coração vai até apertar um pouco, principalmente na relação que ele tem com a sua filha. E é isso aí, gente, sobre o meu vídeo de hoje sobre o grande Arnold Schwarzenegger, um ator que me fez gostar ainda mais do gênero da ação, afinal ele já forneceu filmes bem legais, alguns marcantes e outros que se tornaram até grandes clássicos do cinema. Se você quiser expor alguma opinião sobre o que você acha dele ou até indicar algum filme que você acha muito bom e que eu não coloquei na lista, expõe a sua opinião aqui nos comentários que eu vou fazer questão de lei de responder a todos. Se você ainda não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição, falo de outras artes por lá que não vem aqui para o canal. Se você conhece algum amigo que admira muito Schwarzenegger, tanto quanto eu, indica esse conteúdo para ele, que com certeza ele vai gostar bastante. E o mais importante, se gostou, não esqueça de deixar sua curtida e se inscreva no canal aqui embaixo para não perder meus próximos conteúdos, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.